Feche de leve os seus olhos e acalme o seu coração. Deixe entrar essa paz que cai em forma de luz, clareia mais que o sol, prateia mais que o ar. É a centelha de Deus dentro do seu coração. Olha pra ela um pouquinho através da canção. Olha pra Deus um pouquinho através da canção. Esquece o mundo lá fora, pense somente no amor. Feche de leve os seus olhos e acalme o seu coração. Deixe entrar essa paz que cai em forma de luz, clareia mais que o sol, prateia mais que o ar. É a centelha de Deus dentro do seu coração. Olha pra ela um pouquinho através da canção. Olha pra Deus um pouquinho através da canção. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, nessa noite chuvosa. Mas é bom estar aqui no aconchego, dessa energia positiva do Mestre Jesus. Então, antes de fazermos a nossa prece inicial, eu gostaria de convidar todos, semana que vem, dia 26, nós vamos fazer o evento de aniversário da casa, e está vindo uma médium que é lá de Goiás. Ela vai fazer um trabalho de pictografia. Para quem não sabe, é pintura mediúnica, ela pinta com as mãos. Ela vai fazer uma demonstração aqui para nós, e é super rápido, enfim, ela faz uma tela em acho que uns 10 minutinhos, é bem interessante. Então a gente convida todos, para participar do aniversário da casa e desse evento. Tá? Então agora vamos fechar os nossos olhos. Respirar bem fundo, pensar nesse momento no Mestre Jesus e agradecer por aqui estarmos reunidos em seu nome, por aqui estarmos junto dessa equipe espiritual, com esses amigos, trabalhadores do bem, está falando de Francisco de Assis, os anjos guardiões de cada um, o abraço, a energia, a luz, tudo que é que chega a nos envolver, a nos trazer a paz no coração. E nós pedimos, Jesus, que essas bênçãos continuem conosco, principalmente a luz do entendimento, para que possamos abrir as nossas mentes, possamos entender tudo que é que for falado, esse pão espiritual que vamos receber na noite de hoje. Então agradecemos, Senhor, a prece que nos ensinamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos a todos do mal, Jesus.
esclarecendo. Que assim seja. E hoje estamos recebendo em nossa casa, né, com muita alegria, o nosso irmão Altamiro, presidente do Centro Espírita Missionário da Luz, né, que vem nos trazer a sua palavra, também vem representar a União Regional Espírita, a UNICAPOS. Nós te passamos a palavra. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. É com muita alegria que mais uma vez viemos aqui a essa casa, que acompanhamos desde a sua nascente e que a gente vê prosperar. E isto nos dá um prazer muito grande. A gente que vem dentro do movimento espírita por muitos anos, desde criança, e sabe quanto que é importante e o sacrifício que é quando a gente se funda uma casa. Eu que já estou na segunda, fundada diretamente e indiretamente, 4, então a gente sabe o sacrifício que a gente tem. Mas é um sacrifício agradável, que tudo que se sacrifica em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da caridade, é muito gratificante. Então, parabéns mais uma vez. Já está completando mais um aninho, né? Quando é? Agora? Já fui em 17 de setembro. Ah, já foi. Olha só, parabéns. Deus abençoe a todos vocês. Bom, a União Regional Espírita, do qual a gente está representando hoje, nos convida a falar de um tema que é o idoso e a família. Muito importante para nós, né? Devemos conversar bastante sobre a questão do idoso. E uns dizem que é a melhor idade, né? E a melhor idade é toda idade. Toda idade é boa. Não existe uma idade determinada para ser a melhor. Desde a nossa infância até o nosso desencarne, principalmente aqueles que desencarnam naturalmente, né, pelas suas desgastes físicos, as suas vitalidades esgotadas. Então todas são ótimas fases que a gente passa na vida. Então essa questão está no capítulo 14 do item 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos, questões também 681 e 685, e do livro Joana de Ângeles, que é o Despertar do Espírito. Então nós vamos fazer um resumo do que se trata essas questões. Quando nós fomos criados, simples e ignorantes, Deus nos deu o livre-arbítrio e viemos galgando num processo evolutivo, desde o reino mineral, vegetal, hominal, animal, até chegar no hominal, a fase do qual nós estamos. Durante esse período, a gente, todos nós, espíritos em evolução, nós tivemos famílias. A família, quando no processo animal, então ali constitui-se uma família animal, na espécie animal. Nós estamos na espécie animal hominal. Então, durante esse processo de aprendizado e de evolução do espírito, Deus nos oportuniza a convivência em família, que é o ponto importante e é a célula primeira de uma sociedade. Dentro do meio familiar encontra-se espíritos de várias ordens, de natureza evolutiva, uns mais adiantados, outros não. Uns
já com um sentimento mais apurado, a paciência, ao amor, a caridade, a bondade, e outros já propensos a certas viciações do mundo. Bom, então viemos aí já no processo, nenhuma programação na espiritualidade, para chegarmos aqui em família, constituir essa família. Essa família começa já na espiritualidade, esse convívio com uma família universal. Há uma programação, e aqui ao reencarnar, nos encontramos mais uma vez como filhos e com os nossos pais, passando a nós todo o carinho, todo o amor, toda a preocupação, toda a responsabilidade. O tempo passa, nós crescemos, passamos pela infância, adolescência, atingindo a maturidade, a idade adulta, depois do processo da velhice. Só que nessa trajetória precisa-se muito bem a questão educativa, a educação, que é o ponto principal, a educação. E Kardec nos diz que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, desde esse processo evolutivo, desde a nossa criação até o estado que nós estamos, e sucessivamente até atingirmos o estado de perfeição, de plenitude, nós vamos adquirindo hábitos, conhecimentos para colocar na prática. Ora, e o que é que representa isso na questão da velhice, do idoso? Tudo começa na base, tudo começa na infância, ou antes de ter o filho. Então, nesse período, se faz necessário um processo educativo com as crianças, com os filhos. Os pais são responsáveis de educar aquele filho para um dia que ele vai chegar na maturidade, na idade da velhice, ou seja, o desgaste do seu corpo físico. E ele vai necessitar também de cuidados, de carinho, de amor, da mesma forma que ele foi criado pelos seus pais. E que a vida, ela vai se desfazendo com o tempo, a vida física, por causa do esgotamento dos nossos órgãos físicos, que é um processo natural. Então, esta educação tem e deve ser já preparado, já na infância, para que quando chegar na velhice do corpo, esses filhos que já foram educados, ele vai saber respeitar aquele vozinho. Que a palavra, tem um amigo meu que diz assim, e uma senhora também, um casal muito querido, muito amigo. Então ele diz: Altamiro, eu quando vou no salão de beleza fazer a minha unha, ou cortar o meu cabelo, pintar o meu cabelo, eu fico irritada. Mas por quê? Quando me chama de vozinha, dá a sua mãozinha, dá o seu pezinho, vamos fazer o seu cabelinho, como se aquela criatura ali, ela não cresceu, ela continua sendo bebê, sendo tratado como um bebelô. Não. Trate como merece, como uma pessoa vivida, uma pessoa adulta, uma pessoa que merece respeito. Dona Maria, a senhora, empresta então a sua mão, que eu quero fazer a sua mão. Vamos fazer o seu cabelo. E o outro senhor diz assim: um dia eu estava internado, seu Altamiro, mas eu fiquei furioso, porque as enfermeiras e os médicos vinham me dar o medicamento e dizem: vovozinho, chegou a hora de tomar o seu remedinho. Então eu disse para minha esposa:
diga para eles não usar mais esses termos, porque eu vou fazer uma bagunça aqui. Eu vou dizer coisas que não devem. Então me trate como eu mereço, mas não como um coitadinho, o vovozinho, vovozinha. Não. Então trate a senhora, o senhor, é um tratamento respeitoso. Não precisa ir além, né? Coitadinho, isto diminui, trabalha a nossa autoestima para baixo. Então nós ficamos para baixo. Então, esse tema que é o idoso na família, esse relacionamento de pais e filhos, avós com os seus netos, ele tem que ser levado de uma forma amorosa, respeitosa, saber com que aquela criatura que já está com seus cabelos brancos, vivendo ali com certa delimitação dos seus corpos, já não tem mais aquela agilidade como tinha antes, então tem que ser tratado com respeito e não ser escravizado. Muitas vezes deixa na mão da minha mãe que hoje eu tenho que ir para a balada, ou ela volta lá, os meus filhos, a vozinha e o vozinho cuida. Então eu vou me divertir, porque eles cuidam dos meus filhos. É importante, os avós gostam, eu adoro. Eu tenho um netinho agora com 3 anos, tenho outra com 13 anos. Então, foram as netinhas, praticamente a gente o criou, porque a casa fica no mesmo lote, tem uma casa nos fundos, que eu dei para ele morar e tal. Então, ora, aquilo é uma coisa muito saudável para nós, avós, ter a presença dos seus netinhos, mas não para que os filhos façam seus pais como escravos. Né? Então tem que respeitar, porque eles já fizeram a sua parte, eles já cumpriram com o seu dever de pais. Então é muito interessante, muito gostoso quando recebemos os filhos em casa para uma visita, mas só que naquela visita não é para a vozinha e o vozinho, como costumam dizer, fica na cozinha. E os netos e os filhos ficam lá no WhatsApp, nem se conversa, nem se vê. Às vezes chega e diz, oi pai, oi mãe, e aí já senta no sofá. Os netos, oi vó, e quando dizem. E aí ficam lá, fazendo os seus lazeres, se comunicando através do WhatsApp, e nem sequer muitas vezes olham para o outro. Chegam na mesa e faltam com respeito e não tiram o seu celular. Está com o celular e olha a comida. Olha mais o celular do que a comida. Às vezes bota até a comida fora porque não acerta nem na boca, né? Então, gente, temos que olhar essas coisas. Tudo é importante? É importante. A internet é importante, a tecnologia é importante, a comunicação é importante, tudo isso é importante. Mas com disciplina. Com disciplina e com educação. E essa educação começa no berço. Como a sociedade atual considera o idoso? Como é que a sociedade hoje? Felizmente, nós temos tantos direitos hoje, né? Direitos dos idosos, é muito bom, muito bonito, maravilhoso, mas ainda é muito pouco, pelo que os idosos já fizeram pela sociedade. Fizeram muito e continuam fazendo, contribuindo. Só o sentido deles, os exemplos do qual o idoso passa dentro do meio familiar, para seus filhos, para seus netos, seus bisnetos. Então, antigamente, eram os avós, os idosos, eram significado de respeito, de exemplo. Era exemplos
para que eles tenham a sua sabedoria e tenham a sua sabedoria. Sabedoria não é só aquele letrado que tem várias faculdades, vários doutorados. Não. Um analfabeto tem mais sabedoria na forma de se expressar, de sentir, de amar, de exemplificar, de passar a sua vivência durante toda a sua trajetória do que muitos desses que são letrados. Porque tem o intelectual, mas não tem a moral. E os dois têm que trabalhar paralelo. Uma asa quebrada, um pássaro não voa. Né? Então nós temos que equilibrar o intelectual e a moral. Então, os idosos na sociedade, eles têm que ter um pouco mais, o jovem ter um pouco mais de consideração, principalmente às vezes que anda de ônibus, embarca no ônibus, e às vezes está um jovem lá, estudante, sentado, fingindo que está dormindo, mas não está dormindo não. Ou ele está no WhatsApp, ou ele está fingindo para não dar um assento a um idoso. Às vezes até um deficiente, com problemas, debilitados, e ele faz de conta que não vê. Então isso não basta ter só as leis, mas sim também a consciência de cada um de nós, esse respeito com os idosos. A orientação em relação à doutrina espírita. A doutrina espírita nos recomenda e nos orienta da seguinte forma, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, aonde trata-se de honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então, nessa questão da piedade filial, que nos diz assim, o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções, à submissão, à obrigação, caridade e dever. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa muito bem aqui para nós sobre essa questão de honrar vosso pai e a vossa mãe. É a sua atenção na sua velhice, dar o respeito necessário, o acolhimento no momento das suas enfermidades físicas, da sua debilitação, levar ao médico, dar o seu medicamento, enfim, em todas as situações, quantos pais chegam no final da sua idade e não têm condições financeiras para sobreviver. E cabe aos filhos suprir as suas necessidades para que esses pais tenham condições de chegar no final da sua existência com uma vida digna. Não é abandonando em um asilo, achando que aquele pai e aquela mãe já está incomodando. Não, meus irmãos. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-lo na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado para com os pais sem recursos, que é demonstrar a verdadeira piedade filial. É ali que se faz necessário aquele filho estar presente do seu pai. Mas tudo isso, como eu já falei,
requer a educação lá no princípio, a educação no berço, para que aquele filho já em tenra idade já seja preparado para este objetivo. A consciência desse dever que ele tem junto dos seus pais, junto dos seus avós. E Joana de Ângeles nos coloca aqui no despertar do espírito. Então, vamos falar um pouquinho agora dos idosos que têm medo da velhice. Né? Quem é que tem medo da velhice aqui? E pode levantar a mão, não se preocupe. Ninguém tem medo da velhice? Nem o jovem. Tem tanto jovem aqui. Tem medo da velhice? Ótimo. Então, esse é o único sincero, tá? O resto não tem ninguém que tem medo da velhice. Bom, então, por que a pessoa tem medo da velhice? E Joana diz assim: a velhice é um inevitável fenômeno biológico de desgaste que atinge todos os seres vivos. Isso é normal. Você planta uma árvore hoje, uma sementinha de qualquer coisa, sabe que ela tem o seu ciclo de germinar, crescer, dar frutos, até a morte de uma planta. Os animais, a mesma coisa. A natureza tem o seu ciclo, a mesma coisa. E por que nós somos diferentes? Questão de educação. Prepara para a morte do corpo. Então, desde o momento que nós nascemos, reencarnamos, nós já estamos nos preparando para a volta. Então, isso é um ciclo natural, evolutivo. Então, durante aquele período, se faz necessário esse preparo, nos preparar para o final. Né? Então, ela continua nos dizendo: a terceira idade deve representar também sabedoria, riqueza decorrente das experiências. Então, todo idoso carrega consigo muita experiência de vida, e isso nos traz sabedoria, exemplos a ser seguido. Por isso, torna a repetir: no passado, era os idosos respeitados pela sua sabedoria, era escutado. No Oriente, era muito respeitado, e ainda existem muitas tradições desta forma. Como gostávamos, né, de escutar. Eu, por exemplo, eu adorava escutar o meu pai, minha mãe, os meus avós, as tias. Então, eles tinham um sentimento, eles passavam uma mensagem tão profunda para a gente, de sabedoria e de amor, e que a gente seguia. Quantas vezes a gente se encontra em determinadas situações e lembra daquelas frases maravilhosas, de exemplos que eram ditos pelos nossos tios. Eu fui um homem uma criatura muito feliz, um menino muito feliz na minha infância, porque eu fui criado. Além da minha mãe biológica, eu tinha duas tias que não casaram, e eu era o caçula, e moravam junto na mesma casa, que era o casarão do meu avô. Imagina, ter duas tias que te adotam como filhos, era muito paparicado, mas com muito respeito, com muita educação, com muita disciplina. Então a gente seguia aqueles exemplos lindos deixados por elas, do qual elas receberam também dos seus pais, dos seus avós, porque a educação naquela época era muito diferente da educação que temos hoje. Muito diferente. A disciplina era diferente, era muito mais sério, né? Lógico que havia uma rigidez muito grande, né? Que não se faz necessário adotar aquela forma que a gente teve naquela época, mas se faz sim hoje, através do diálogo, através do exemplo
que a educação se dá através do exemplo a ser seguido. Essa é a grande educação. Não adianta eu dizer não faz, mas eu faço. E o filho diz, o pai fez, por que eu não posso fazer? Então eu sou um mau exemplo. Então eu tenho que dar em primeiro lugar o exemplo. E segue Joana nos dizendo assim, é a fase das enfermidades degenerativas, distúrbios emocionais. Quem não fica no final da idade, eu que já estou com meus 68, ai, dorzinha na coluna, dorzinha aqui, dorzinha ali. Mas não significa dizer que nós temos que ficar sentado ali em cima das enfermidades e dizer que não temos mais condições. Temos sim, tá? Porque se temos a lucidez, nós podemos passar muita coisa. Lógico que não podemos usar o nosso físico como no passado. Não temos mais condições físicas para isso. E se nós abusar, nós vamos ter graves consequências. Mas podemos usar da nossa mente, da nossa palavra, dos nossos exemplos educativos, de tantas coisas do qual, dentro da nossa possibilidade de locomoção, porque só assim os nossos órgãos não ficam atrofiados. Então nós temos sim, de sempre, até o final da nossa existência, as vozinhas que gostam, né? As vozinhas que gostam lá de fazer a sua costurinha, que ainda tem condições, através do óculos, que faça o seu crochê, né? Faça a sua costurinha e faça os seus afazeres também da casa, moderadamente. Então isto é saúde. Hoje, os idosos hoje têm tanta coisa, tantas atividades maravilhosas, passeios, dança, academias, quantas áreas de lazer do qual pode se desfrutar e se desfrutam. Não se faz necessário ficar em casa se lamentando, esperando a morte chegar. Eu vou me aposentar para descansar. Mas descansar o quê? Dizem que quando a pessoa se programa a sua aposentadoria para descansar, ele tem possibilidade de viver apenas 6, 7 anos. Segundo a ciência, tá? Estou passando isso de acordo com a ciência. Agora, aquele que tem a sua vida ativa, a exemplo de Divaldo Pereira Franco, trabalhando intensamente no amor, na caridade, a exemplo de Francisco Cândido Xavier, a exemplo de Irmã Dulce e tantos outros exemplos de amor, de dedicação, que deixaram a ser seguido pela sua maturidade, pela sua idade. Então, devemos sim seguir esses exemplos maravilhosos do qual estes irmãos queridos deixaram para nós. Nos diz aqui dados da Organização Mundial da Saúde que no início do século XX a esperança de vida ao nascer era de 35 anos. A esperança de vida daquela época, quando nasceu, era viver até os 35 anos. No final do século XIX e início do século XX. Hoje, a esperança de vida no início do século XXI já é de 73 anos. E hoje, cada vez mais, a nossa idade, a gente se desfruta mais. Isso representa que, baseando-se naquela época, para a época de hoje, uma reencarnação da época, hoje nós fizemos em 2, né? Temos vantagem. Reparamos, naquela época, hoje nós em 2, porque acrescentou um número. Isso não precisa
fazer desespero por aí. Isso significa que estamos progredindo mais e muito mais. Por quê? Porque hoje as condições de vida são melhores. A ciência evoluiu, a medicina evoluiu. Então, a vida hoje social nas áreas urbanas já não é mais a vida social que tínhamos antigamente, na nossa criação, de 50, de 60, de 100 anos atrás, que era muito precária. As doenças, a gripe comum hoje, que se toma um medicamento e a gente melhora, matava naquela época. As grandes epidemias que davam, as pestes bubônicas e tantas outras epidemias grandes, isso tudo já foram superadas, porque a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, e nós também evoluímos. Então, por isso, temos condições de viver mais fisicamente, nosso organismo resiste mais, e o espírito, com isso, ele progride mais, porque ele tem mais tempo aqui. Por isso, devemos fazer bom proveito, meus irmãos, muito bom proveito da nossa existência aqui que nós estamos vivendo. Temos que aprender a envelhecer. Quem é que está aprendendo aqui a envelhecer? Às vezes a gente nem se dá conta. Que bom, meu irmão. Pode falar alguma coisa. Qual é a forma que tu estás usando? A forma é ser feliz, viver feliz. Ser feliz. Trabalhar, ser feliz, aproveitar. Trabalhar sua autoestima. Sim. Viu? Então, ser feliz é a autovalorização que nós devemos ter como filhos de Deus que nós somos. Porque quanto mais nós aproveitar o nosso tempo aqui na matéria, mais nós vamos progredindo no processo evolutivo espiritual. Então devemos sim fazer os nossos exercícios físicos, né? Não ficar com a mão na cabeça. Eu estou chegando no final, a vida para mim perdeu o sentido. Quantas pessoas dizem, eu estou vivendo a vida como Deus quer, né? Então, realmente, Deus quer que ele viva a sua vida, mas não num processo negativo. Assim Deus quer. Às vezes não. Às vezes nós fizemos uma coisa que Deus não quer. O que Deus não quer é que nós sejamos umas criaturas infelizes. Não. Deus quer que nós somos felizes. Investir em nós mesmos. Na saúde física, material, mas acima de tudo na saúde espiritual. A saúde espiritual. Isto é de profunda importância. Então, meus irmãos, nós aqui continuamos um pouquinho com Joana de Ângelo, quando ela diz assim, a velhice deve ser considerada inevitável e ditosa pelo que encerra de gratificante. Após a sua luta cansativas das buscas e das realizações. É o resultado de como cada qual se comportou, de como foi construída pelos pensamentos e atitudes, com recordações ditosas ou infelizes. Então, nós temos que analisar muito bem como estamos aproveitando para chegar ao nosso final da nossa existência aqui na matéria, levar para a espiritualidade aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós cumprimos com a nossa missão, partirmos daqui com a nossa consciência tranquila do nosso dever cumprido e passar para os nossos entes queridos que aqui ficaram, para que sigam
o exemplo que nós deixamos durante a nossa trajetória, desde a nossa infância até o final da nossa existência aqui na matéria. Vamos partir para a espiritualidade, nos reencontrar mais uma vez com os nossos entes queridos que lá ficaram e nos receber de braços abertos, com alegria, e nós muito mais felizes ainda, porque cumprimos com a nossa missão. Missão de pai, missão de mãe, missão de avós, e deixar os grandes exemplos para os nossos entes queridos que ficaram a ser seguidos. Que os nossos, assim como eu, que eu já me incluo entre pessoas já amadurecidas, não envelhecida, então amadurecida, experientes da vida, deixar esse legado para ser seguido, e que o jovem de hoje respeite os seus entes queridos que estão dentro do seu lar, respeite a sua limitação, e também os nossos velhinhos também deem também o seu respeito. Diga para os seus filhos, para o seu neto: eu te amo. Filho, eu te amo. Meu neto, eu te amo. Eu te amo. Trate com amor, com exemplo. Demonstre esse sentimento de amor, para que depois, quando ele estiver na nossa idade, ele também possa dizer aos seus filhos também, e responder, para que esses filhos um dia, no final da sua existência, diga: pai, eu te amo, minha avó, eu te amo, e obrigado porque vocês estiveram tanto tempo conosco. Essa é a mensagem da noite de hoje. Que Deus o abençoe e obrigado pela atenção. Muito obrigado. Pai já tá velhinho, não pode mais trabalhar, brincando com seus netinhos, passa o tempo a recordar, quando pega na viola, pra tristeza disfarçar, canta a moda do passado e depois pega a chorar. Velho já foi moço, todo moço foi criança, a velhice é o fim da vida, onde mora a esperança, pra quem sempre fez o bem, a glória no céu alcança, seu nome fica na história e o passado na lembrança. Agradecemos o pensamento, tantos esclarecimentos que a gente possa conduzir. Agradecemos o nosso violeiro animado de hoje, né, que nos trouxe a emoção, nos trouxe a saudade, principalmente dos avós que já partiram. E vamos agradecer a Deus e a Jesus por esse momento de aprendizado, pelo momento de estarmos dentro de uma casa espírita, recebendo muitas bênçãos, muitas energias benéficas, e continuar com os pensamentos elevados para a próxima etapa do trabalho, que são os passos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe, Pai de amor e bondade, entrega novas tentações terrenas, e livra-nos,